Combate à violência contra a mulher. Forças de segurança de Minas fizeram uma ação para prevenir a violência doméstica e também o feminicídio. Esse é um dos destaques do Jornal da Sete de hoje, que vai trazer ainda os números da Covid-19 em Minas Gerais. Hospital zera internações pela doença e comemora. E mais, o prefeito de uma cidade mineira promove aglomeração. Ele participou de uma festa sem máscara. As imagens viralizaram nas redes sociais. Hoje é sábado, 28 de agosto, o Jornal da Sete está no ar. Fica comigo! Redes sociais. A gente fica com vocês enquanto o pessoal da TV foi por um rápido intervalo nesse sabadão. Aliás, um sabadão com muita notícia, muita informação. E eu sempre falo, hein? Fiquei com você a semana inteira, achou que eu ia te abandonar no sábado, né? De jeito nenhum. Eu quero já te convidar para deixar sua mensagem, para poder falar de qual cidade você está acompanhando o nosso Jornal da Sete. Escreve aqui na nossa transmissão pelo Facebook e pelo YouTube de qual cidade você está assistindo o nosso jornal. Claro, vamos voltar já vamos voltar, intervalo rapidinho, vamos lá. Opa, boa noite para você que está em casa. Esse é o nosso Jornal da Sete, edição de sábado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Chega sabadão, eu sempre falo o seguinte: fiquei com vocês a semana inteira. Você achou que eu ia te abandonar no sábado? De jeito nenhum. Seja muito bem-vindo, é o Sabadão de Notícias. E você que está acompanhando pela TV, pode acessar as nossas redes sociais. A gente está ao vivo lá também. TV Alterosa Sul de Minas. O seu comentário e a sua participação é sempre muito bem-vinda. E olha, as forças de segurança de Minas Gerais fizeram uma ação de combate à violência doméstica e o feminicídio. Olha só. A ação reuniu as forças de segurança de Minas. A nossa maior finalidade é a prevenção, não efetivamente a punição daquele que praticou o feminicídio ou a violência doméstica. Então, as nossas forças aqui estão agindo sempre unidas, sempre integradas. Esses mandados vão ser cumpridos, na verdade, no estado inteiro. Então, Belo Horizonte é uma das cidades onde a gente vai cumprir os mandados de prisão. Não só os mandados de prisão, mas mandados de busca também. Mas o estado inteiro está envolvido nessa campanha. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, entre 2017 e 2021, 17 mulheres foram mortas por mês. Outro dado alarmante é que 10% das vítimas de feminicídio tinham medida protetiva vigente contra o agressor. A Polícia Militar, além de participar ativamente da operação, realiza um curso de extensão e capacitação sobre o tema para os agentes de segurança. Onde nós estamos capacitando e aperfeiçoando todos os militares que atuam na região metropolitana no combate e a prevenção à violência doméstica. Então a gente confia de que a cada dia o Estado, a Polícia Civil, está mais preparada para atender as mulheres. Olha, os números da violência contra a mulher no Brasil e no mundo são alarmantes. Evoluiu, cresceu, as mulheres hoje conseguem um espaço maior, graças a Deus. A mulher consegue denunciar, as mulheres estão se unindo para isso, mas ainda há muito o que se fazer para proteger as nossas mulheres. A Lei Maria da Penha é importantíssima, é um pontapé importante nesse momento da violência contra a mulher, mas a gente sabe o quanto ainda precisa se criar políticas públicas para ajudar as nossas mulheres. Tantas mulheres são agredidas e mortas por dia. Quantos homens covardes tiram a vida de uma mulher unicamente porque ela não quer mais ficar com ele. A gente precisa mudar isso. As nossas mulheres são importantíssimas e cada vez mais elas têm um papel ainda maior na nossa sociedade. Aqui, mulheres, vocês têm vez. Estamos do lado de vocês, com certeza. E olha, os casos de violência em Minas preocupam. Câmeras registraram um momento em que o segurança foi morto esfaqueado dentro de um supermercado na capital mineira. As cenas ganharam repercussão nacional. A nossa equipe conversou com a família. Olha só. O supermercado funcionou normalmente no dia seguinte ao crime que chocou funcionários e clientes. É uma coisa
assim, muito desagradável. Pelo que eu vi da filmagem, por causa de um chocolate. Essas imagens mostram um momento em que 2 fiscais foram feridos pelo jovem de 24 anos, que havia furtado um chocolate e foi abordado quando passava pelo caixa. Segundo o boletim de ocorrência, um policial militar que estava de folga também tentou segurar o rapaz e foi atingido pelo canivete. A 4ª vítima foi Wagner de Jesus Santos, que tentou evitar a fuga do agressor e levou um golpe no peito e outro na barriga, no estacionamento do supermercado. Ele não resistiu aos ferimentos. O clima entre os colegas que foram trabalhar no comércio hoje era de tristeza. Eles não foram autorizados a gravar entrevista. O funcionário do supermercado que acabou morrendo tinha 43 anos e trabalhava apenas há 7 meses no local. De acordo com parentes, ele havia trocado de profissão desde que os cobradores foram abolidos dos ônibus aqui de Belo Horizonte. Os colegas dele, que ficaram feridos, foram socorridos aqui no Hospital Risoleta Neves e continuam internados. Os 2 passaram por cirurgia, mas não correm risco de morrer. O policial militar, que teve um corte profundo no pulso, também foi socorrido e passa bem. Wagner morava com a mãe e com a avó. A morte dele deixou a idosa de 87 anos abalada, sem chão. Muito bom filho mesmo, bom neto, que eu criei desde que nasceu. Morreu no serviço de bandido. Bandido. No supermercado, eles não fecharam as portas. A única coisa que eles ofereceram a gente foi umas garrafinhas de água lá só. A gente teve mais suporte da imprensa do que do próprio estabelecimento. O fiscal de loja deixou 2 filhos adolescentes. Kaique, de 16 anos, mal consegue falar sobre o pai, que morreu trabalhando. Gostava muito dele. Toda vez que eu vinha aqui, eu via ele. Hoje está difícil falar, né? É traumático. Segundo a polícia, o autor dos crimes foi preso cerca de 40 minutos depois e o canivete usado por ele foi apreendido. Jairo Lineu Silva Viana teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado ao sistema prisional. Ele terá que responder por latrocínio, roubo seguido de morte. A gente espera que fique preso, né? Que a gente quer justiça. A gente sai para trabalhar e não sabe se vai voltar. Antes de mais nada, os sentimentos para toda essa família. Agora a gente também espera que, se ele for condenado ali, que ele possa cumprir a pena. Que a gente sabe que no Brasil isso não acontece. Se ele pegar 32 anos, ele cumpre alguns anos ali, vai ter bom comportamento, vai ter não sei isso, não sei aquilo, e aí reduz a pena dele. Agora, gente, ele estava trabalhando honestamente ganhando o pão de cada dia. E o que dizer para a avó desse homem que morreu? O que dizer para ela? Você viu a senhora, o jeito que ela ficou? A violência está chegando a um ponto que a gente não tem mais para onde correr. Infelizmente, que situação triste. Meu Deus. E olha, agora eu tenho uma novidade para você, meu amigo agricultor antenado às tendências, ao mercado e às necessidades dos leitores. O Portal Uai lança o seu novo site, Uai Agro, que tem como objetivo trazer conteúdos relevantes e atualizados sobre o agronegócio. Com o Uai Agro, você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Nele você irá encontrar notícias e vídeos sobre o setor, índices econômicos em tempo real, cotações de diversos produtos do agronegócio e muito mais. Acesse uaiagro.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. uaiagro.com.br. Essa é uma daquelas novidades que a gente adora trazer para o homem do campo, ainda mais aqui do sul de Minas. Sul de Minas, referência quando a gente fala no agronegócio. E olha, mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho foi identificada. O corpo de Juliana Rezende, que era funcionária da mineradora. Olha só. A ossada foi achada numa região conhecida como Remanso 1, próximo à comunidade Córrego do Feijão, uma das mais atingidas pelos rejeitos de minério, e cerca de 1 quilômetro de onde a barragem se rompeu. Após o rejeito ser retirado pela máquina e espalhado aqui pelo chão, a gente faz um trabalho de busca mais minuciosa na procura de qualquer vestígio, qualquer segmento que possa levar a mais alguma identificação. O
corpo foi entregue à perícia da Polícia Civil. A comissão das famílias dos desaparecidos também foi informada. E esse corpo aparentemente é um corpo feminino. Inicialmente acreditava-se que era um corpo masculino pelo estado de decomposição, mas segundo as últimas informações da perita, confirmou-se que trata-se de um corpo feminino. 270 pessoas morreram no rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. 10 ainda continuam desaparecidas. Mas esse número pode cair para 9 caso a Polícia Civil confirme a identificação dessa última vítima. Tendo em vista que várias pessoas estavam no mesmo local e todo vestígio que a gente encontra aqui pode não ser de uma pessoa só. Então, a importância é de identificar mesmo e possivelmente até identificar uma outra joia que continua desaparecida. O rompimento da barragem foi em 25 de janeiro de 2019. Desde então, os militares dos bombeiros realizam buscas no meio da enxurrada de lama. Em janeiro deste ano, os bombeiros localizaram um fêmur. A vítima é o soldador e mecânico Renato Eustáquio de Souza, de 31 anos, que trabalhava na Vale havia 9 anos. Nas redes sociais, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, comentou sobre o encontro do corpo. É um alento para as famílias que aguardam a localização e identificação das vítimas do rompimento da mina Córrego do Feijão. Tá aí, como diz, né, o Corpo de Bombeiros, mais uma joia foi encontrada. Meu Deus, que tristeza para essas famílias. Mais de 900 dias de buscas, de angústias. Esse aí foi então identificado, era uma funcionária, Juliana. Agora mais 9 joias, como eles dizem, estão sendo procuradas. E a gente não pode deixar de dizer do trabalho incansável dos militares do Corpo de Bombeiros. Inclusive, muitos já foram aqui do sul de Minas para lá, para Brumadinho, para ajudar nas buscas. Um trabalho incansável e importante. Sabe por quê? Tem 9 famílias que estão na angústia, porque para a família pode não parecer, mas é importantíssimo encontrar. É importantíssimo eles poderem fazer um velório, fazer um enterro e fechar um ciclo. Então, para essas famílias, encontrar mais uma joia, como eles dizem, é um momento de muita emoção. Boa sorte para os bombeiros, que mais joias possam ser encontradas e assim acalmar um pouquinho o coração desses familiares. E olha, agora eu vou para um rápido intervalo e pela primeira vez desde o início da pandemia, o Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, zerou a ocupação de leitos de UTI. Eu volto já já e conto essa boa notícia. Fica comigo. Oi pessoal, tô ouvindo no fone, Daniel. Oi pessoal, eu continuo com vocês aqui nas redes sociais. A gente vem de uma história aí de mais um corpo localizado em Brumadinho. Vamos para a história de um hospital que zerou as internações. Como a vida é, né? Como a gente vai de A a Z em questão de minutos. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo aqui de Varginha, das redes sociais. Tanto carinho, uma enxurrada de carinho a gente recebeu ao longo dessa semana. Deixa eu mandar um beijo pro meu pai, para minha mãe, Dona Vera, seu Geraldo, estão lá em Divinópolis, estão acompanhando o Jornal da 7. Obrigado a todo mundo de Varginha, de Poços de Caldas, de Pouso Alegre, Itajubá, Passos, nossa querida Passos. Eu vou contar uma novidade para vocês, hein? Semana que vem vou estar lá em Passos. Vai ser uma delícia. O Jornal da 7 vai acontecer lá de Passos. Vou entrar ao vivo de lá, vai ser muito bacana. Então deixa eu mandar um beijo para todo mundo de Passos. Prepara aí, segura o cinto que a equipe da TV Alterosa tá chegando. Vão ser dias incríveis aí na nossa querida cidade de Passos. E tem gente de longe, mas também tem gente de perto. Tem o pessoal aqui de Eloy Mendes, que sempre manda mensagem. O pessoal de Paraguaçu, Três Pontas, Lavras. Beijo no coração de vocês e vamos voltar do intervalo. Vamos lá. Eu falei que era rapidinho, estamos de volta aqui no nosso Jornal da 7, edição especial de sábado. Como é bom contar com a sua companhia nesse sabadão de notícias pela TV e, claro, pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Nossa transmissão está por lá também. E lá você ainda pode conversar comigo e eu adoro bater papo com você que está em casa.
Olha, pela primeira vez desde o início da pandemia, o Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, zerou a ocupação de leitos para a Covid-19 e não tem nenhum paciente internado. Olha que ótima notícia. Vamos ver. São 10 leitos de UTI e 26 de enfermaria destinados à Covid-19. Nesta segunda-feira, os espaços dedicados para o tratamento estavam vazios e funcionários da instituição organizaram o local. Este, sem dúvida, é um motivo de alegria, mas precisa ser comemorado com parcimônia, porque sabemos que a pandemia não chegou ao fim e conhecemos as consequências do avanço da variante Delta. A unidade é referência no atendimento de casos de coronavírus em crianças e pessoas que fazem hemodiálise em todo o estado. É isso aí, disse bem, ela tem que ser comemorado com cautela, que bacana. E essa semana nós mostramos também que uma cidade aqui do sul de Minas também zerou internações por Covid-19. Foi a cidade de Boa Esperança. A gente teve muito prazer e uma satisfação enorme em trazer essa notícia. Mas a pandemia ainda não acabou. Olha, o prefeito de Santa Luzia, na região metropolitana, participou de uma festa. As publicações nas redes sociais deram o que falar e com certeza, né? Olha só. Postados em uma rede social do próprio prefeito da cidade, Cristiano Xavier, do PSD, mostram como foi a festa. Pessoas aglomeradas, sem distanciamento social e apenas alguns convidados usando máscara. O evento teve como atração principal um show do cantor Leonardo. As imagens mostram o prefeito cantando ao lado do cantor de mãos dadas. Na legenda da postagem, o prefeito escreveu: a cidade de Santa Luzia teve o privilégio de sediar nesse sábado o primeiro show do cantor Leonardo depois de 2 anos, sem apresentação em razão da pandemia. Ele ainda explica que a festa foi organizada para comemorar o aniversário de 40 anos de uma amiga. Evento a céu aberto, dentro dos padrões sanitários e com cerca de 180 convidados apenas, e tive o prazer de participar. A repercussão foi tão grande que neste domingo ele fez novas postagens para rebater as críticas feitas pelos seguidores e pela imprensa. Em uma delas ele escreveu: saliento que a festa que eu estava de aniversário da minha amiga Bárbara tinham apenas cerca de 180 pessoas. Tinha que testar negativo para ir ao evento. Teve medição de temperatura, ao ar livre e ficam aí me cornetando e enchendo o saco. A festa de aniversário que o prefeito participou foi no mesmo dia em que a cidade de Santa Luzia realizou um show para 10 mil pessoas. Esse é o primeiro grande evento desde o início da pandemia e teve a participação de bandas famosas de samba e pagode. Esses vídeos publicados nas redes sociais mostram a quantidade de pessoas aglomeradas, sem uso de máscara. Teve até queima de fogos. Foram cerca de 10 horas de show. Como é que faz, hein? Como é que faz se a pessoa que deveria dar o exemplo não está fazendo isso? A gente sabe que as cidades já autorizaram protocolos, já autorizaram eventos seguindo os protocolos de segurança. E ali, claramente, não existe nenhum protocolo sendo seguido. Não precisa ser leigo para saber que aquele monte de gente aglomerada sem máscara foge completamente dos protocolos aí que foram exigidos pela Secretaria de Estado de Saúde nas cidades que estão na onda verde, que já quase a maioria do estado já está, mais da maioria do estado já está na onda verde. Não pode, gente. Precisa dar o exemplo. A verdade é essa. E ele falar assim, estão me cornetando, me enchendo o saco. Gente, nós estamos há 2 anos, todo mundo pedindo, todo mundo, as autoridades, os médicos, a Secretaria Estadual de Saúde, as secretarias municipais, o governo federal, todo mundo pedindo para tomar as medidas sanitárias, as medidas de segurança. Então a gente tem sim que dar exemplo. Tem que dar exemplo sim, isso não pode acontecer. As medidas precisam ser tomadas. É super necessário que isso aconteça, porque não dá para ficar assim. Porque a gente sabe, nós mostramos agora há pouco que o Hospital da Baleia zerou as internações, mas para isso é necessário que as medidas continuem sendo tomadas. Eu já estava vendo essa semana, por exemplo, em Poços de Caldas, já aumentou o número de internações lá dos idosos. O público está voltando a ser os idosos. A variante Delta está aí. Essa semana, o sul de Minas confirmou a variante Delta. Em 3 cidades, pelo menos 3 cidades, já tem a variante. Então não adianta a gente fazer a nossa parte, algumas pessoas fazerem a parte e outras não. E essas pessoas, os nossos governantes, são exemplos sim. Eles têm que ser exemplo, independente se é esse prefeito ou não, todos têm que ser exemplo.
Porque o governo, ele acaba fechando o comércio, ele acaba impondo um monte de normas que as pessoas precisam seguir. Claro, isso tem que acontecer porque nós estamos em uma pandemia, é uma pandemia, mas ao mesmo tempo o exemplo precisa ser dado. Não adianta o prefeito colocar, foram cumpridos os protocolos, mas que protocolo? Eu tô vendo nas imagens aí, você tá vendo o protocolo sendo seguido, aquele monte de gente aglomerado. Gente, pelo amor de Deus, de A a Z, os protocolos precisam ser seguidos. Nesse momento, não existe nenhuma brecha que pode ser encontrada. Não existe ninguém que fala, não, eu tô por fora disso. Não. Todos somos iguais. Isso deveria ser sempre. E ainda mais durante a pandemia, isso deve ser cumprido à risca. O que serve para fulano tem que servir para Beltrano. Para todo mundo, de A a Z. Não podem existir exceções. Pense nisso. E olha, e a terceira dose da vacina contra a Covid-19 foi anunciada. Olha só. Segundo o Ministério da Saúde, a terceira dose deve ser aplicada em idosos com mais de 70 anos que estejam vacinados há 6 meses e em pessoas com doenças imunossupressoras 28 dias depois da segunda dose. Essa terceira dose se faz necessária porque esse grupo de pessoas eles apresentam uma queda da resposta imunológica com o tempo. E são populações chaves de risco maior para uma evolução para doença grave. Ainda de acordo com o Ministério, a imunização começa a partir do dia 15 de setembro e deve ser feita com doses da Pfizer ou de maneira alternativa, com a Janssen ou AstraZeneca. De forma alguma, o uso e liberação de uma terceira dose se dá pela ineficácia da vacina. E, na verdade, isso é mais uma dose de reforço. Como é uma doença nova e uma vacina nova, ainda estão sendo realizados estudos para mostrar de quanto em quanto tempo ou se vai ser necessário dose de reforços para a população geral. O intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da Pfizer e AstraZeneca também foram reduzidos, de 12 para 8 semanas. Tá aí, como ela bem disse, é o que eu ia comentar aqui. É uma doença nova, estamos conhecendo, estamos entendendo e aprendendo, tudo no gerúndio mesmo, conhecendo, entendendo e aprendendo a lidar com a Covid-19. Portanto, não quer dizer que as 2 doses, então não serviu de nada? Claro que serve, claro. Mas a gente vai entendendo um pouco mais, vendo como essa vacina vai reagir em cada organismo. Portanto, é importantíssimo sim que você, aos poucos aí vai baixando a idade, mas eu já vi que por enquanto acima de 80 anos, depois 70, 60, e a expectativa é que todas as pessoas recebam uma terceira dose. Pode ser que no ano que vem ou em 2023 a gente precise de mais uma dose. Isso aos poucos a gente vai também conhecendo um pouquinho mais dessa doença que veio para ficar. Não tem jeito, vamos aprender a conviver com a Covid. E olha, o nosso Jornal da 7 desse sábado fica por aqui. Obrigado a você de casa pela sua companhia, pela audiência. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Não aglomerem, fiquem com Deus, ótimo domingo e até lá!